Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sete horas e 2 minutos. Bom dia a todos os ouvintes da Folha FM. Eu sou o Marco Antônio Rodrigues. Estou aqui provisoriamente fazendo as férias do Cláudio Nogueira. E o Folha no Ar tem um oferecimento da Clínica Proteus, Laboratório Plínio Bacelar, Vacinas Plínio Bacelar e Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. No programa, o jornalista Rodrigo Gonçalves e a nossa convidada de hoje, a Júlia Nicolau, que é coordenadora de análise e suporte de competitividade empresarial da Firjan. Rodrigo, bom dia. Obrigado. Deixa eu abrir aqui o microfone de vocês. Obrigado pelo carinho, pela atenção aqui comigo. E nós temos algumas manchetes interessantes que depois nós vamos conversar mais no final do nosso programa, mas algumas coisas muito do dia a dia, né? Muito interessante essa primeira página aqui do online. Fala sobre obras do asfalto novo que alteram a rotina em trecho da Formosa, hoje, segunda-feira. Fala sobre, claro, o nosso programa aqui com a Júlia Nicolau, fala do atendimento de Santa Cruz, atendimento da UBSF de Santa Cruz, vai para Jardim de Infância. Cliente assaltado dentro de bar, aquelas coisas que a gente já sabe, problema de carroças também, movidas a tração animal. Bom dia, Rodrigo, bom dia também a Júlia. Bom dia, Marco Antônio, prazer ter você aqui, né, com a gente durante esse período que o Cláudio vai ficar aqui tirando uns dias de descanso. Agradecer a Júlia também a presença por estar aqui com a gente. A gente vai falar de um assunto muito importante, que é a oportunidade que está sendo dada pela Firjan. Tem um curso gratuito, né, para pequenas empresas, para os responsáveis por essas pequenas empresas, né, e elas representam aí quase 95%, né, de toda parte empresarial aqui da nossa região. Então é muito importante que esses empresários estejam qualificados, né, e a Júlia vai falar um pouquinho sobre isso. Desejar meu bom dia também aí ao Beto, a todo mundo que acompanha a gente em 98.3, você que está passando aqui pela nossa cidade, sintonizou no 98.3, fica com a gente, porque é uma manhã de muita informação. Como o Marco Antônio disse, a gente vai inverter um pouquinho hoje, a gente vai começar a entrevista com a Júlia, e no final a gente vai comentar alguns desses assuntos que são destaque na Folha 1. A gente também teve a edição da Folha de sábado, né, e algumas notícias dessas estão na edição da Folha de sábado e também no online, né, atualizando aí alguns desses assuntos, como por exemplo a situação da plataforma P31, que teve 2 amarras rompidas durante entre quinta e sexta-feira, né? O Sindipé está acompanhando isso, a plataforma ela já estava parada, né? E então a gente está atualizando isso também no nosso site. Vários outros assuntos que ao longo do programa a gente vai estar falando aí. Mas desde já, desejar o meu bom dia a todo mundo que acompanha aqui também nas redes sociais. Você aí que está sintonizado no Facebook, no Instagram, no YouTube, pode comentar, inclusive enviar sua sugestão e pergunta aí para a Júlia aqui no nosso programa. É interessante, Rodrigo, que hoje em dia nós já não temos mais limites, né, de cidade. A rádio ela atinge qualquer lugar através dos seus aplicativos e internet. Então, de repente você recebe uma comunicação, uma pergunta dos Estados Unidos, de Manaus, o que é muito legal e nos deixa muito felizes. Começar já, né, Marco? Já passa a bola para você. Então, eu quero agradecer. Está pipocando um pouquinho o som do Rodrigo. Vamos lá. Continua falando, Rodrigo, porque provavelmente um mau contato aí está havendo. Vocês estão me ouvindo agora? Agora estou.
Não. Oi, agora vocês me ouvem? Estamos. Vai seguindo, porque eu tenho a impressão que no momento que você fala, alguma coisa acontece e... Qualquer coisa eu troco aqui. Mas agradecer mais uma vez a Júlia e já de início, Júlia, queria que você falasse um pouco sobre essa contribuição que a Firjan vem dando, não só, né, a gente vai falar hoje voltado mais para as pequenas empresas, mas a Firjan tem esse papel de ter essa interlocução, né, com o setor empresarial, com o setor industrial, sempre proporcionando essa qualificação e também indicando caminhos, né, para que os negócios possam, de fato, dar certo, né, porque muitas vezes as pessoas abrem um negócio e não faz esse acompanhamento também do mercado, das novidades que estão surgindo, das oportunidades que estão surgindo. Então, mesmo aquelas pessoas que estão há muito tempo no mercado, é necessário estar aí sempre se qualificando, vamos dizer, renovando, não é isso? Exatamente, Rodrigo. Bom dia a você, bom dia ao Marco, bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham por aqui. O nosso objetivo na próxima quinta-feira é receber todos os micro e pequenos empresários de Campos e da região, Macaé, todos os municípios da região norte fluminense, justamente para debater como que nós podemos apoiar o pequeno negócio, seja para quem está começando, quem está com uma ideia, quem acabou de abrir o seu negócio, ou quem já está na estrada há bastante tempo e precisa de uma assessoria de crédito para saber como é que faz o negócio crescer, precisa acompanhar oportunidades de negócio aí com outras empresas do setor privado, com o setor público, precisa conhecer de capacitação, cursos de capacitação para os seus funcionários, capacitação para o pequeno empresário, que assume ali vários chapéus, né? O empresário, o pequeno empresário, ele é o marketing, ele é o comercial, ele é o administrativo, ele é o financeiro. Então, a nossa ideia é essa, é fazer esse evento, apresentar como é que a Firjan pode apoiar os pequenos negócios. Nós temos o projeto Firjan da Pequena Empresa justamente para isso, para reconhecendo essa importância do pequeno empresário na força econômica da região norte, do Rio de Janeiro e do país como um todo, apoiá-los e dar todas as oportunidades que o pequeno empresário pode ter de crescer cada vez mais. Quando a gente fala da pequena empresa aqui na nossa região, né, eu não conhecia esse dado que foi divulgado pela Firjan, do grande número que é, né, das 1.700 estabelecimentos empresariais que existem aqui na região, pelo menos 95% deles são formados de pequenas empresas. E, como você disse, é um grande desafio, porque muitas vezes essa pequena empresa, como você mesmo colocou, o empresário é muitas vezes que está à frente não só da parte administrativa, mas ele está com a mão na massa, ele está buscando, seja através do marketing, seja através de oportunidades. Exatamente, Rodrigo. Por isso, o nosso papel é justamente de ajudar a impulsionar esse pequeno empresário, ele entender como é que ele pode cada vez mais estar atualizado com as tendências de mercado, né? Você bem comentou, né? É importante estar sempre atualizado, saber o que os clientes dele vão exigir, né? Tanto clientes de pessoas físicas como clientes de pessoas jurídicas, né? O que outros meus fornecedores, meus clientes vão estar exigindo, né, de mim, que boas práticas eu preciso atender. Como é que eu consigo impulsionar meus negócios, né? Preciso de mais crédito? Onde eu posso conseguir um crédito barato, adequado para a minha necessidade? Preciso capacitar meu funcionário? Preciso saber como é que uma regulação nova está afetando o meu negócio? Mudou alguma coisa na minha operação? O que eu preciso fazer, né? Então, nosso objetivo é esse. Por isso que nós convidamos todos a estarem conosco na próxima quinta-feira, no dia 13 de julho, às 9h30, na representação regional da Firjan Norte Fluminense, que fica aí na rua Bruno de Azevedo, número 37, justamente para estarem conosco, conhecer essas oportunidades e para que nós juntos, aí, de mãos dadas, possamos ajudar o pequeno empresário da região Norte Fluminense a ter cada vez mais sucesso. Júlia, desculpe, Rodrigo, já que você falou num assunto que eu sempre noto, eu sempre percebo, a preparação, a melhor preparação do seu funcionário, quer dizer, oferecer cursos, porque a gente vê muitas vezes, e graças a Deus melhorando, que as pessoas reclamam muito do atendimento na cidade, que as pessoas não têm assim um comprometimento com a empresa, e eu acho que cada vez mais, quando você apresenta comprometimento, você melhora todos os resultados. O resultado para o cliente, o resultado para a pequena ou média empresa e o resultado para você. Porque eu acho que é uma satisfação pessoal você saber que você está sendo um bom atendente, está oferecendo uma opção, não só esperando que o cliente vá ali e compre.
objetivo é esse, né? A gente qualificar esse negócio cada vez mais, né? Esse pequeno empresário estar atento às necessidades desse cliente, não esperar, né? Ele conseguir se antecipar ao que o cliente quer. E aí, lembrando, né, esse cliente pode ser cliente pessoa física direto, ou ele pode estar vendendo para uma outra empresa também, né? Então, como é que ele consegue se antecipar essas necessidades? Como que ele e os funcionários dele conseguem estar prontos para melhor atender esse mercado, né? Então, nosso objetivo é esse. Então, nesse dia, na quinta-feira, nós vamos ter uma equipe técnica da Firjan grande, né, apresentando com o nosso núcleo de acesso a crédito, orientando sobre linhas de financiamento. Vamos ter equipe apresentando o projeto Rio Mais Digital, que é uma parceria incrível da Firjan com o Mercado Livre, justamente para impulsionar os negócios através da maior plataforma de e-commerce da América Latina. Vamos apresentar todas as assessorias que existem, que a Firjan pode oferecer, assessoria jurídica, tributária, trabalhista, ambiental, com diversas informações ali que o pequeno empresário pode acessar sobre economia, sobre a região, tá? E também vamos ter a GRIO, que é a nossa parceira nesses eventos, né? Nessas rodadas regionais nós estamos fazendo no estado todo, apresentando aí as oportunidades de financiamento voltadas às micro e pequenas empresas, né? Justamente para a gente apoiar nesses diversos sentidos que você e o Rodrigo comentaram, o nosso pequeno empresário. Júlio, quando a gente fala nessas parcerias, né, tanto com a agência estadual de fomento, que é a AGRIO, quanto o Mercado Livre, que tipo de serviço específico cada um vai estar levando nessa parceria? Excelente ponto, Rodrigo. Do ponto de vista da AGRIO, né, o que eles vão levar, eles vão conseguir detalhar quais são as linhas de financiamento que são oferecidas, as condições, né, quais são as condições que são mais atrativas para as pequenas empresas. A AGRIO, ela tem um papel muito grande no fomento ao microcrédito, à micro e pequena empresa, com condições extremamente vantajosas. E aí, além de explicar, né, um ponto importante a ser comentado, no dia a gente vai oferecer assessoria gratuita aos pequenos empresários. Então, quem além de quiser conhecer uma visão geral sobre essas informações de crédito, financiamento, oportunidades de negócio, também vai poder contar com o atendimento individual da AGRIO, do Núcleo de Acesso a Crédito à Firjan, que também dá uma orientação mais geral sobre diversas modalidades de financiamento, né? Não só da AGRIO, mas de cooperativas de crédito, por exemplo, de outros bancos públicos e privados de financiamento também, né? A equipe do Rio Mais Digital vai apresentar como é que um empresário consegue se tornar um fornecedor e vai atender individualmente os empresários para explicar esse caminho, como é que funciona para ser um fornecedor dentro da plataforma, né? É uma capacitação que é oferecida para o pequeno empresário conseguir entrar nesse mercado com toda uma preparação para que ele consiga absorver as oportunidades, com um sistema de bonificação inicial extremamente interessante, tá? E a gente também vai fazer um atendimento mais geral, explicando dúvidas diversas, na verdade, como é que a gente pode apoiar. Desde abrir um negócio, às vezes é aquele empreendedor que está ali com uma ideia, quer saber como é que ele faz para abrir um negócio, qual é o passo a passo, quais são os cuidados, as licenças, o que ele precisa fazer, até outras informações mais técnicas, ali, mais específicas do negócio. Às vezes uma questão, uma orientação jurídica, uma orientação ambiental, enfim, a gente vai acolher todas essas demandas, essas necessidades e dar o tratamento a elas para que esse pequeno empresário seja ali acolhido, seja apoiado na sua necessidade. Então, a gente vai ter dois momentos, momento de apresentação geral ali de conteúdos e tudo, e momento de atendimento individualizado para que cada empresário possa trazer a sua questão e ser assessorado nela. Rodrigo. Oi. Não, tô passando. Pois não, Marco Antônio. Tá. Júlia, quando a gente fala nessa questão do pequeno empresário, a gente vive hoje uma realidade de desenvolvimento bastante interessante aqui no Norte Fluminense, né? Pela questão do Porto do Açul e também por conta de outros empreendimentos que chegam à região. O mercado, para o pequeno empresário hoje, ele sim está favorável, mas de uma certa forma, se não buscar essa qualificação, esse entendimento, ele também não consegue, ele acaba sendo engolido de uma certa forma pelas grandes empresas que chegam aqui. Como dosar isso? Como que através da qualificação, como você está colocando, né? Através de estar sempre buscando essa inovação em relação ao que o mercado oferece, mas você percebe que hoje existem ainda campos que podem ser explorados aqui na nossa região, que muitas vezes o empresário deixa passar essa oportunidade por desconhecimento?
Sim, Rodrigo, exatamente, né? Principalmente quando é para o cliente, ele é o fornecedor, o cliente dele é uma grande empresa, né? Como você comentou do Porto do Açu, por exemplo, né? O pequeno empresário, é importante que ele esteja atento quais são as boas práticas que eu preciso ter na minha empresa para conseguir fornecer, né? Ser um fornecedor para uma grande empresa, né? Então, quando a gente fala, às vezes tem uma sigla agora da moda, né? Que todo mundo já ouviu, que é o ESG, né? Como é que o ESG é importante para a pequena empresa, né? O ESG não é só para grande empresa, para média empresa. O pequeno empresário também tem lugar, também precisa estar atento ao ESG. E não são questões, às vezes, muito complexas, assim, de grande, às vezes, pequenas práticas do dia a dia, né, do ponto de vista ali ambiental, né, de descarte ali dos resíduos que são gerados, do ponto de vista social, né, como é que são as políticas trabalhistas dentro dessa empresa, do ponto de vista de governança ali dos processos. Às vezes são pequenas intervenções que podem ser feitas ali no processo da empresa, na operação da empresa, e que já configuram boas práticas e que habilitam essa empresa a fornecer para uma grande empresa, né? Então, essa é uma das coisas que a gente toca nesse assunto, né? Então, como é que por exemplo, boas práticas ali do ESG, né, são importantes para impulsionar os negócios, né? A Firjan tem toda uma atuação muito direcionada em torno do ESG para todas as empresas, em particular para as pequenas, né? Então, a Firjan, a nossa área de sustentabilidade, produziu um manual específico, né, orientando as pequenas empresas, quais são as boas práticas, quais são os casos de sucesso, quais são as oportunidades que são associadas, né? Então, esse, por exemplo, é um dos tipos de assessoria que a Firjan oferece, né? Como é que você, pequeno empresário, pode adotar práticas ali no seu dia a dia que são práticas de ESG que podem fazer a diferença, eventualmente, na hora de gerar uma oportunidade de negócio, né? Como é que, de repente, o mercado está atento a uma prática nova do seu trabalhador que precisa de uma capacitação específica, né? Como é que, de repente, o Senai pode ajudar com algum curso específico ali de capacitação que vai dar um diferencial para esse trabalhador e vai fazer a diferença ali no produto final, no serviço industrial que está sendo prestado, né? Então, o nosso objetivo é discutir essas temáticas também, né? Quais são as questões, as tendências principais que estão no radar, né? Que estão acontecendo no mercado e como elas são uma oportunidade de negócio, né? Por um lado são um desafio, mas junto com o desafio vem a oportunidade também. E quem consegue, né, ter assessoria, ter capacitação para o funcionário, capacitação para o empresário, consegue aproveitá-las e transformá-las em oportunidade de negócio. A Juliana Nicolau é coordenadora de análise e suporte e competitividade empresarial da Firjan. Né? Você, Júlia, você identifica que essa questão da regionalização também é importante quando se discute isso? Porque você atua, né, nesse setor de forma geral no Estado. Você percebe alguma diferença em relação a campos, algo que de fato hoje precisa ser mais trabalhado pelo empresário? Eu acho que, Rodrigo, tem algumas questões, sim, que são particulares, tem questões que são comuns para todos, né, e tem questões particulares também. Eu acho que o mais importante quando a gente regionaliza, né, olha regionalmente, é entender assim, quais são os setores que são mais ali vocacionais, ou que impulsionam mais a economia, né? E que tipos de demandas esses setores impõem, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, para o setor nosso fluminense, naturalmente o mercado de petróleo e gás é o principal, né, setor, o grande motor aí da região, né? E que é um importante motor para o Estado de uma forma geral também, né? Então, olhar quais são, em geral, os requisitos que as empresas desse setor demandam, né? A gente está falando principalmente assim que na ponta, né, os grandes produtores são produtoras gigantescas internacionais, né, com práticas ali que são exigidas mundialmente, né? Então, isso às vezes pode parecer assustador para um pequeno empresário, mas pelo contrário, né? Para aquele que consegue atender essas práticas, nem sempre elas são práticas inexequíveis, são práticas que são alcançáveis sim, né? São uma oportunidade de fornecer, né, uma oportunidade de participar desse mercado, de não ficar à margem dele, né? E lembrar que o mercado de petróleo e gás tem vários elos, né? Você tem a empresa que vai fazer a extração de petróleo lá na frente, mas tem toda uma cadeia aqui de fornecedores, né, que tem várias etapas, né? E aí, de repente, às vezes o pequeno empresário, que é o fornecedor lá de catering, por exemplo, ele vai ser um fornecedor dentro dessa cadeia também. Como é que ele se encaixa? Que tipo de práticas ele precisa ter, né? Ou de um serviço de reparação industrial, né? Às vezes, de uma plataforma. Que tipo de práticas ele precisa adotar? Então, assim, o que a gente percebe regionalmente é entender quais são os requisitos de cada mercado, e isso
a Firjan atua muito fortemente, né? Aí na região, por exemplo, no caso do petróleo e gás, existe toda uma estrutura dentro da Firjan do ponto de vista de capacitação profissional, capacitação do empresário, né? Entendimento das tendências do setor, né? A gente tem uma equipe na Firjan exclusiva só para petróleo e gás, para entender justamente as necessidades desse setor, os requisitos, e informar as empresas, né? Acho que é muito importante isso, é o informar, é o levar o conhecimento, né? E para o pequeno empresário, levar esse conhecimento de forma direta, de forma simples, né? Que ele consiga absorver, consiga entender e consiga internalizar nos seus negócios. Os desafios são muitos, mas os potenciais também são muitos, né? Então, acho que um acaba compensando o outro, então, por isso é importante essa qualificação, né? E se manter esse diálogo, né? Porque o que acontece é que, durante muito tempo, a gente tinha um padrão aqui na cidade que as pessoas meio que se acomodaram. Então, assim, eu acho que todo esse desenvolvimento que agora está muito mais próximo, porque quando a gente fala, durante muito tempo, apesar de Campos ser um grande produtor de petróleo, o maior contato com essas empresas acontecia em Macaé. Muitas vezes a relação empresarial da pequena empresa com a grande empresa na área de petróleo e gás, muitas vezes ela ficava restrita a Macaé. Agora, com o desenvolvimento do Porto do Açu, isso mudou um pouco esse perfil. Hoje as empresas estão mais próximas aqui e consumindo serviços e outros tipos de trabalhos ofertados por essas empresas de menor porte, né? Então, acho que isso mudou um pouco essa característica e exige, sim, né, qualificações como essa. Então, por isso que na quinta-feira é importantíssimo que todo mundo esteja presente lá nesse evento. O evento está levando o nome aí de Firjan com as pequenas empresas da região norte. Como a gente falou, alguns dados, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Júlia, se isso é um perfil daqui ou se isso é uma realidade em todo o estado. A gente tem aqui na região pelo menos 1.700 estabelecimentos empresariais. E desses, pelo menos 95% são de pequenas e microempresas, né? Isso é uma realidade de todo o estado, é um perfil aqui da nossa região, isso chama atenção, porque eu achei um número, talvez por eu não acompanhar o dia a dia, achei um número bastante expressivo, de 95%. Rodrigo, essa é uma realidade muito parecida no estado e no Brasil, tá? É claro que ela varia um pouquinho, tá? Mas, em geral, quando a gente olha no Rio de Janeiro e no Brasil, as micro e pequenas empresas representam de 90% a 93%, 95% aí dos estabelecimentos, né? Então, esse é um número, sem dúvida, muito relevante e mostra a força, né, que a micro e pequena empresa tem na geração de emprego, na produção de riqueza, na geração de renda, né? Na região norte fluminense, no estado do Rio e no Brasil como um todo, né? Então, justamente entendendo essa importância, reforçando essa importância do pequeno negócio, é que a gente vem com essa iniciativa, né? E você falando de dados, né? A gente percebeu, por exemplo, durante a pandemia, como as pequenas empresas foram extremamente resilientes na capacidade de recuperação, né? As pequenas empresas no estado, né, olhando para a indústria, né, a gente observou na época uma perda ali de 32 mil postos de trabalho, né, 16 mil postos de trabalho, depois elas geraram 32 mil, meses depois. Então, além de suprir o que tinha sido perdido, elas geraram muito mais empregos depois, né? Então, o dinamismo da pequena empresa, ele é muito grande, né? Tanto que a gente vê hoje em dia grandes empresas procurando startups para desenvolver soluções para os seus negócios. Por quê? Porque a pequena empresa ela consegue um dinamismo, uma velocidade muito grande, que às vezes a grande empresa, que tem outras forças, né, ela não tem. Então, a pequena empresa ela pode se valer disso, né, esse dinamismo, essa capacidade de rápida adaptação, né, e justamente esse é o nosso objetivo, né, mostrar essa força do pequeno empresário, reforçar esse potencial dele, com todo tipo de informação, de assessoria, de apoio, né. Você estava falando questões que são mais gerais, pois é uma coisa que a gente observa no estado do Rio, é que nem todos conhecem as oportunidades de negócio associadas a compras públicas, editais públicos. E um dos trabalhos que a Firjan faz, né, por meio do Firjan da Pequena Empresa, é justamente organizar as oportunidades todas de compras públicas no estado todo, de forma ali fácil, acessível, organizada, e orientar esse pequeno empresário como é que ele pode se tornar um fornecedor para o setor público, né? Esse é um mercado ainda muito pouco explorado de forma geral, e o pequeno empresário tem uma vantagem nisso, porque a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa prevê que para toda compra pública, uma parte ali, uma fatia, tem que ser deixada para a pequena empresa, ela tem cláusulas de preferência também, tá? A gente orienta quanto a isso tudo. E tem algumas compras públicas que são exclusivas para a pequena empresa, 100% para a micro e pequena empresa.
né? Então, isso é uma outra coisa que é pouco explorada, que a gente traz ali também, com informação qualificada, com assessoria também, né? Um ponto importante aqui a destacar na nossa conversa. Ô, Júlia, eu tenho uma dúvida e gostaria que você falasse um pouquinho disso. Essa grande participação de pequenas empresas e microempresas, você acredita que isso facilite ou diminua a burocracia, por exemplo, na hora do poder de decisão? Porque às vezes uma empresa muito grande, você até chegar a quem tem realmente o poder de decisão, você perde uma série de etapas, e na pequena microempresa é o dono que está ali trabalhando, fazendo. Você acredita que isso aí diminua um pouco a burocracia, que é um karma que nós temos no Brasil? Sem dúvida, Marco, acredito sim, né? Esse dinamismo que eu falei da pequena empresa está muito relacionado ao que você comentou agora, né? Como a instância, as estruturas, né, não são muito grandes, né? Quando a gente olha para o tamanho da organização, ela é pequena, né? Então não tem várias instâncias que têm que ser passadas até chegar em quem decide no final das contas, né? Como empresário, muitas vezes ele tem esses vários chapéus, ele decide muito rápido. E como ele decide rápido, tem uma capacidade de adaptação enorme também, né? A gente viu na pandemia como as pequenas empresas rapidamente se transformaram, né? Empresas que não sabiam o que era o mundo do e-commerce, o mundo digital, elas rapidamente desenvolveram um canal na internet, desenvolveram o WhatsApp, um sistema de entrega, né? Todo um catálogo ali de relacionamento e contato com seus clientes, né? Então, a transformação digital, as pequenas empresas, elas viveram na pele, às vezes sem saber que era esse o nome que elas estavam fazendo, né? Essa transformação digital é isso, é passar a fazer relacionamento pelo WhatsApp, entrega, é aceitar Pix, né, que foi uma revolução para o Brasil, né, muito importante. O Pix, por exemplo, para as pequenas empresas foi decisivo. Ele é decisivo hoje em dia, né? A gente não vê o MEI, até o pequeno empresário, às vezes não registrado, mas que é empreendedor na rua, ele está aceitando Pix, né? Então, essa questão da decisão, da capacidade de mudar, de se ajustar, né? A pequena empresa é quase se fosse como um camaleão, ela rapidamente consegue, ela se ajusta, né? Se o ambiente está verde, ela fica verde, se o ambiente está azul, ela fica azul, e ela com muito mais velocidade do que uma grande empresa, sem a menor dúvida, né? Rodrigo, são 7h29. De repente vamos fazer um pequeno intervalo agora e voltamos daqui a pouquinho. Nós estamos conversando hoje aqui no Folha no Ar com a Júlia Nicolau, que é coordenadora de análise e suporte de competitividade empresarial da Firjan. É só um pequeno intervalo, voltamos em instantes. É essencial para